Eu acho que corintiano não se vira, né? Você nasce corintiano, mas para chegar até oficializar isso foi um caminho um pouco difícil. Meu pai é nordestino, né? Chegou em São Paulo acho que por volta de 54 ou 55. E eles foram morar ali na região do Morumbi, que era uma favela, naquela região. E minha avó foi trabalhar para aquelas famílias, né, que moravam por ali. E meu pai não curtia futebol, nada. Mas ele conta que, como ele acompanhava minha avó no trabalho, o filho do patrão da minha avó, os dois filhos, eram são paulinos. E ele, porra, não curtia esse negócio dos meninos serem são paulinos. E um dia ele viu um jornal que o Corinthians ganhou do São Paulo e tal. E ele falou, pô, eu vou torcer para esse tal de Corinthians para cutucar, né, os filhos dos patrões da minha avó. E aí meu pai, desde 1954 a 55, corintiano. Então meu pai é fruto do jejum, né, cara? E eu nasci em 74. E eu lembro, assim, durante um tempo, eu criança, bem criança mesmo, indo ao estádio, e meu pai arrumando brigas para eu entrar no estádio. Né? E quando eu comecei assim, a entender um pouquinho, eu não sei o que deu na cabeça do velho, né? Ele não me queria mais corintiano. Não tem que ser corintiano, ele não vai mais em jogo do Corinthians. Eu não sei se por aquele medo, né, do sofrimento que tinha sido, ele deu a louca nele. E minha mãe, cara, tem 4 irmãos, 3 irmãos. E os 3 irmãos da minha mãe, que é corintiana, são paulinos roxos. Então eu passei, só tinha uma opção de ir no estádio de futebol, que era ir em jogo de São Paulo. Mas era estranho, porque aquilo não... Meu pai e minha mãe, e o pai da minha mãe e meu avô iam ver o Corinthians, e eu ia com os meus tios. Se eu quisesse ir, eu tinha que ir ver o São Paulo, né? Então aquilo não agradava. E aí um domingo, 1980, né, acho que 1980, eu fui ver um Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras fez 1 a 0, o jogo vira 1 a 0 para o Palmeiras. E nós íamos de numerada, né? A numerada ali no Morumbi, para quem já foi, ela fica atrás do gol na entrada assim, do túnel. E a hora que virou, começou Corinthians, Corinthians, Corinthians. E eu falei, pô, a torcida que eu vou lá, não é assim, né? E Corinthians, Corinthians, Corinthians. E quando voltou o segundo tempo, o Corinthians virou o jogo 2 a 1. E na saída eu falei para eles vendiam bandeiras embaixo ali quem já foi no Morumbi tem arquibancada, parte de baixo é numerada e é um corredor, eles vendiam bandeiras. E eu falei para o meu pai, né, pai, eu não quero ser São Paulo, eu sou Corinthians, eu não vou ser São Paulo. Me compra uma bandeira, né, eu sou Corinthians. Aí meu pai falou, não, você está empolgado com o jogo, eu não vou comprar bandeira. Aí meu avô, cara, botou a mão no bolso. Meu avô mineiro, eu lembro, ele tinha um termo, né, de mineiro que ele usava. Ele, então eu vou comprar a bandeira pro menino. E botou a mão no bolso. Aí meu pai virou, não. Então eu compro, tipo, pro meu filho eu compro a bandeira. E meu pai comprou a bandeira e virou as costas e saiu andando. Aí meu avô passou a mão assim no meu ombro e falou, rapazinho, ainda bem que ele comprou, porque eu não tinha, era um tostão no bolso. E dali, cara, é um negócio que... Por isso que eu falo, eu não torcia para outro time, eu ia porque eu gostava de futebol. Né? Então, e meu pai, daquela loucura dele, acho que o medo, né, do sofrimento. Mas dali em diante, eu vivo o Corinthians. Né? E aí o Corinthians engata 82, 83, aquele time da democracia, né? E meu pai tinha uns primos também, olha que louco, cara. Meu pai tinha uns primos corintianos fanáticos, que iam em todos os jogos, meu pai e minha mãe, esses 2 primos e meu avô. Então aí eu comecei a ir aos jogos com esses primos, ligava o dia inteiro, hoje tem jogo, picava papel, né? Aquela coisa de corintiano, de moleque louco, né?
E aí, cara, cresci no Pacaembu, no Morumbi, com meus pais, esses dois primos do meu pai, né, do meu pai, o Mário e o Silvio, que hoje os dois moram na Bahia, né? E eu falo que eles são responsáveis, assim, acho que até mais que o meu pai do que o meu corintianismo, porque eles passaram a incentivar, né? E aí, todos os jogos no Morumbi, Pacaembu, a gente ia, né? A família ia, né? Tem um jogo que marcou, foi o primeiro jogo da final de 90, não é nem no gol do Tupanzinho, do gol do Wilson Mano de joelho. Porque aquele jogo o Corinthians jogou muito bem, muito bem. O Corinthians perdeu uns 3, 4 gols assim, feitos, né? E pra gente era tudo novo ser campeão brasileiro, né? E saindo do estádio, ouvindo uma rádio, eles tinham um volante chamado Bernardo, que depois jogou no Corinthians, fez um gol contra a Portuguesa também no finalzinho, e o Bernardo falou, o Corinthians perdeu a chance de ser campeão hoje, porque domingo a história vai ser outra. Pô, e aquilo ficou na minha cabeça, será que não vai ser agora? Será que não vai ser? Porra, meus tios vão acabar comigo. Se o Corinthians não for campeão agora, eu não vou ter paz, eu não vou ter sossego. E eu passei do dia do jogo até o domingo com aquilo, né? Poxa, se o Corinthians tinha que ter matado a decisão hoje. Mas no final é o que sempre acontece, né? O Jacaré nunca ganha do Tarzan, não tem jeito. Porque pelo Corinthians a gente não torce, né, cara? A gente vive o Corinthians. Depois da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha mulher e da filha que está para vir, e se vier próximas, e da filha que eu tenho, o mais importante que eu tenho é o Corinthians. Porque eu falo que o Corinthians nunca me traiu. Amigo te trai, mulher vai te trair um dia. O Corinthians ele me deixa triste às vezes, mas me trair. Então, sempre, né? Tava triste, vai pro estádio. Tá feliz, vai pro estádio, né? E aí você abraça o cara do lado sem nunca ter visto o cara. O cara vira seu melhor amigo de infância por causa do Corinthians. O corintiano, ele tá andando na rua, ele vê o cara com a camisa do Corinthians. E aí, irmão, beleza? Beleza. Ele é seu irmão, cara. O corintiano é isso. Entre nós, assim, é isso, né? Então, a figura do meu pai e do meu avô, ela traz muito o Corinthians, principalmente meu pai. Eu só agradeço, cara, ele. E assim, eu queria ligar pro meu pai, eu falava do Corinthians. Sabe, aquele lance de filho separado, né? Vou ligar pro meu pai, falava do Corinthians. E eu só agradeço, cara, tudo que ele fez por mim, ele e minha mãe. E me ensinado a viver o Corinthians. Ensinado a viver o Corinthians.